Inclusive, se vocês quiserem e puderem, toda vez que assistirem esse vídeo, deixar nos comentários assim: ah, querido, vai lá e bebe água. Uma coisa assim, sabe? Porque eu preciso muito beber mais água, mas eu esqueço. Então, é só se vocês puderem. Deixa quem tá vendo o vídeo até agora, deixa um comentário aí, tipo, vai lá e bebe água, senão... Brincadeira. Gente, meu cachorro tá latindo. Para, cachorro. Ela deu uma parada. Gente, agora que o CapCut tá colocando cada coisinha dele, ele tá colocando paga. Tinha uma função que eu usava muito, que era de reduzir ruído. Eu jogava o vídeo lá e se tivesse muito barulho externo, barulho de cachorro, barulho de moto, barulho disso, aquilo, eu só apertava em reduzir ruído e o áudio ficava mais ok. Mas agora essa função tá sendo paga. Então, tipo, eu, eu tô tendo mais dificuldade pra gravar os vídeos aqui em casa. Mas eu não vou parar, não se preocupem. Só estou relatando pra vocês mesmo que se o som ficar ruinzinho, é porque eu não tenho dinheiro pra pagar o CapCut ainda. Mas eu vou dar um jeito nisso, tá bem? Enfim, hoje eu vim aqui contar fofocas aleatórias pra vocês. Coisas que aconteceram no meu dia a dia. Estou com a mesma roupa do vídeo passado porque estou gravando no mesmo dia. Eu só parei de gravar aquele e estou gravando esse. Enfim, vocês acreditam que eu quase sofri meu primeiro acidente de moto esses dias? Mas não foi culpa minha. Eu estava parado no sinal. E aí, tipo assim, aqui é um cruzamento. Tem um morrinho pra descer, aí tem um sinal. Aí tem a rua que vai assim, tem um sinal aqui. E na frente do posto tem outro sinal, que é a galera indo pelo outro sentido. E a galera que vai virar e subir um morrinho que eu tô. Tipo, eu tô desse lado, aí tem que subir o morrinho aqui, entenderam? Aí eu tava parado no sinal do morrinho, esperando ele ficar verde. Quando ficou verde, a galera que tá lá embaixo, que fica esperando pra cruzar e subir, teve um abençoado que furou o sinal vermelho. E aí eu tava acelerando pra passar pelo posto, né, porque eu ia cortar caminho. Ó, buzina. E veio o abençoado e furou o sinal vermelho. E aí eu tive que reduzir bruscamente. E eu acho que o pneu da minha moto tá meio careca, não sei, tem que dar uma olhada, porque a moto derrapou. Fiquei com muito medo. Agora que eu tô vencendo meu medo de andar de moto, e acontece essas coisas. Ai. E aí, no mesmo dia e hora, teve um outro querido que parou, tipo, muito pra frente do sinal. O sinal tava aqui e o querido parou, tipo, aqui, pra cá, sabe? Tipo, e aí, ele parou na entrada do posto que eu ia entrar. Aí na minha cabeça tá assim, tudo bem, tem espaço pra eu passar pela frente do carro. Ou seja, ele vai ver que eu estou passando. Se o bonito continuar paradinho ali, né? Mas não. Eu acelerei e quando eu acelerei pra passar na frente dele, ele acelerou também. Gente, me deu um desespero. Que aí o carro dele tava assim, aí eu tive que parar a moto assim. Assim. Quase bati no carro do viado. E na hora eu nem pensei em buzinar e falar, oh, filha da... Não, né? Até porque eu sempre vejo que tem uns estressadinhos no trânsito. Vai que ele passava o carro por cima de mim. Mas nossa, me dei muito, muito ódio, muito medo. Poxa, tipo, por que que parou pra frente do sinal? Por que que acelerou quando viu que eu tava vindo? Será que ele ficou com medo de eu passar com a moto por cima dele? Sabe, uns trem assim. Ah, quarta-feira. Esse vídeo tá saindo na quinta, né? Ontem eu consegui ir pra outro lugar um pouco longe com a moto. Eu fui com ela até o shopping estação, que é relativamente perto, mas de ônibus daria uns 30 minutos, sabe? E aí eu consegui ir com ela.
eu fui levar o Robert na estação Vilarim, que é lá no shopping. E aí, eu sempre quando eu chego em casa, eu olho meu aplicativo pra ver se eu tomei multa. Que eu fico com muito medo, eu não quero tomar multa, senão eu vou perder minha carteira. Que bom que tá chegando dezembro, que aí eu vou pegar a minha definitiva de verdade. Gente, se eu perder essa carteira, eu não tiro de novo, não. Nossa, foi muito caro e eu tive muita pressão psicológica, eu passei muito mal. Mas eu não vou perder, não vou perder. Eu tava dentro do limite de velocidade. Ai, barulho de moto. É sempre na hora que eu vou gravar. Nossa, coisa maravilhosa. Enfim, eu estava dentro do limite de velocidade em alguns trechos. Em outros eu exagerei um pouquinho. Mas gente, a minha moto parece que ela quer que eu tome multa. Porque eu tô de primeira. Beleza. Aí ela começa a fazer aquele barulho daquelas engasgadas pedindo marcha. Suave. Aí eu passo pra segunda. Na segunda, eu tento ficar 100 pra 30. Porque em alguns pontos o limite permitido é 30. Aí, se eu tô a 30, parece que eu tô a 10. Que eu tô extremamente devagar. E aí o povo fica buzinando pra mim. Eu fico, cacete. E aí a moto, e aí eu acelero um pouquinho mais e a moto vai pra 40. E aí eu fico, quando eu vi, eu já tô a 40 numa via de 30, mas ainda parece que eu tô a 20. Eu não sei qual que é o problema da minha moto, que ela sempre parece que tá mais devagar do que... Mas eu acho que todo motoqueiro deve ter uma sensação meio que assim. Porque, não sei, a minha moto parece muito lenta. Mas eu tô olhando ali pro trem e ela tá a 40. Numa via de 30, isso não pode acontecer. Vou parar de andar com ela, eu vou parar. Só vou andar quando eu pegar a minha definitiva, porque eu não quero tomar multa, não. Não, não mesmo. E aí, eu tô a 40 numa via que é 60. E aí eu passo pra terceira, porque ela começa a fazer dum, dum, e pedir marcha, sabe? E aí eu aperto a embreagem pra passar a marcha. E aí ela faz dá uns trancos. É vivendo e aprendendo, né? Eu só não posso tomar multa. Se eu tomar multa, eu vou ficar em depressão. Mentira. Mas foi isso, gente. Os apertos que eu passei até agora. Deixa eu ver o que mais que eu posso contar pra vocês. Ah, eu gostaria de contar também um pouquinho sobre relacionamentos ruins que eu já tive. Eu sempre falo pra vocês do quão péssimo foram os meus relacionamentos passados. E eu acho que eu nunca contei a fundo, sabe? Então vou contar um pouquinho de como foi meu primeiro relacionamento. E aí depois eu faço vídeos mais específicos contando mais fofocas ruins que aconteceram. Enfim, quando eu tinha meus 12 pra 13 anos, eu era um cara muito sozinho. Eu não tinha muitos amigos, porque eu sempre fui o esquisito da escola que ficava lendo na biblioteca todo recreio. E eu só andava com os excluídos da escola, que era sempre o pessoal que ou tinha deficiência e o pessoal da minha sala excluía eles, ou era aqueles meninos e meninas que usavam óculos e o pessoal fazia bullying com eles, chamando eles de nerd. Era com essa galera que eu fazia amizade. Eu gostava, sabe? Eu sempre gostei de todo mundo, eu nunca tive preconceito. Eu nunca fui o cara que fazia bullying. Só que aí, essas pessoas andavam comigo, mas nem sempre, sabe? Porque eu sempre ficava na biblioteca. E esses eram os meus únicos amigos. Então, eu sempre fui muito sozinho. E meu pai nunca era presente quando eu era criança, porque ele trabalhava muito, muito mesmo. E a minha mãe, ela dava atenção pra mim até um certo ponto. Aí meu irmão nasceu. Enfim, toda aquela coisa de ser sozinho e carente. E aí quando eu tinha meus 12 pra 13 anos, eu ficava nessa de que, ai, vai aparecer um príncipe encantado pra mim. E aí eu não vou mais ser sozinho. E aí eu vou ter um amor, sabe? E aí eu passava muito tempo na escola, porque eu meio que fundei um grupinho de teatro na minha escola do fundamental.
eu falei com a bibliotecária e aí ela me ajudou a espalhar cartaz e achar gente pra participar. Então eu tava o tempo todo na escola. Eu estudava de manhã, mas eu ficava lá até de tarde porque eu ajudava a colocar os livros no computador, sabe? Tipo, como é que é a palavra? Ah, esqueci, fugiu. Tipo, registrar. Lembrei, eu ajudava a bibliotecária a registrar os livros no computador que eram emprestados. E aí eu ficava lá de tarde, até um certo horário, e voltava de noite, porque o grupinho de teatro era todo mundo da noite. Então era só a galera mais velha. E era uma época também que a minha mãe fazia EJA, então eu ia com ela e ficava na biblioteca o tempo todo. Eu tava sempre na escola, gente. E aí teve um dia que chegou um menino pra fazer uma prova, porque ele ia entrar pra fazer o EJA. O menino tinha tipo 15 anos. Ele não era da galera mais velha, mas ele não podia estudar de manhã nem de tarde. Aí ele foi pro EJA. E ele foi fazer essa prova na biblioteca. E eu, como tava sempre lá, eu sentei pra conversar com ele, porque nessa época eu conversava com todo mundo. E aí a gente virou amigo. E combinou de ir pra escola no sábado, que era a escola aberta. E tinha jogos, quadra, a informática ficava aberta. E a gente ia pra lá no sábado. E aí eu fui, e a gente começou a conversar. E sair junto pra pracinha pra tomar sorvete. E aí teve um momento que ele me contou que o pai dele batia muito nele e que ele saía cedo de casa e não conseguia comer nada. Então toda vez que eu ia pra lá, eu levava lanche pra ele. Teve uma vez que ele até brigou comigo porque eu não levei lanche pra ele. E aí, uma vez eu tava na casa da minha amiga e tava eu e o irmão dela sentado no murinho, ela e esse menino em pé, um do lado do outro. E aí eu fiquei com uma puta vontade de levantar e dar um abraço nele. Só que gente, foi bem coisa de filme, juro. Eu levantei pra dar um abraço nele e eu tropecei e ele me segurou. E no que ele me segurou, ele me roubou um beijo. E foi esse meu primeiro beijo. E aí eu todo emocionado pensei, uau, eu dei um primeiro beijo, agora eu estou namorando. E aí eu comecei a namorar com esse menino. Passou umas 2 semanas, ele comprou uma aliança que ficava rodando assim no dedo e me deu. E é isso, sabe? Tipo, e os primeiros meses de relacionamento foram lindos. A gente se encontrava na rua e na escola aberta, porque eu tinha medo de falar pros meus pais que eu tava namorando. Só que aí passou umas semanas e meus pais descobriram e aí eu contei e ficou tudo bem. E a gente começou a namorar dentro de casa. Só que aí o pai dele, que era separado da mãe dele, começou a bater muito, muito nesse menino. E aí ele foi pro Espírito Santo pra morar com a mãe dele e o padrasto e os 2 irmãos. E aí a gente decidiu que a gente ia continuar namorando à distância, né? Ótima decisão. E aí foi muito difícil, porque eu já tinha namorado à distância uma vez, mas era web. E web meio que não conta, né? Só que dessa vez eu já conhecia o menino, a gente já tinha ficado, muitas coisas, já tava apaixonado. E eu pensei, vai dar certo, depois ele volta pra BH ou eu vou lá visitar ele. E aí foi, tipo, ele ficou 6 meses aqui em Belo Horizonte, a gente namorando, isso foi no início do ano. E aí, do meio do ano pra lá, ele foi pra Espírito Santo. E como era praia, a minha mãe me levou pra lá pra eu visitar ele. E aí a gente ficou numa pousada perto da casa dele e a gente se via todos os dias. Minha mãe deixou até ele dormir lá com a gente, sabe? Pra ele poder passar mais tempo comigo e tal. Aí eu conheci a mãe dele, conheci o padrasto. Aí eles fizeram um churrasco pra gente, não sei o quê. E eu era muito apegada a esse menino. E aí quando eu fui embora, a gente ficou muito triste. Só que aí passou o ano e ele voltou pra BH. Só que ele não voltou pra BH pra morar com o pai dele. A minha mãe arrumou um emprego pra ele
com um amigo que tinha um ferro velho. Ele já tinha uns 17, acho que ele já tinha quase 17 na época. E eu tinha 15, ele era 2 anos e pouco mais velho que eu. E aí, ele ia ser assim, ele ia trabalhar o dia todo e ele ia ficar aqui em casa até ele ficar estável no trabalho e alugar um lugar pra ele ficar. Só que nisso que ele começou a ficar aqui em casa tem um porão. E ele vinha pra cá no almoço, pra almoçar comigo, voltava pro trabalho e voltava de noite. Só que nisso, ele começou a fazer umas coisas comigo que eu não entendia, sabe? Porque a minha adolescência foi uma adolescência muito sem informação. Eu tinha um celular, mas eu não sabia usar ele pra nada, sabe? Eu tinha os grupos do WhatsApp, o número da minha mãe, e é isso. E a minha escola não me passava as informações necessárias do mundo. E meus pais sempre tiveram um tabu muito grande com as coisas. Então, eu meio que não sabia de nada. E aí, quando ele voltou, e ele passava o almoço aqui comigo e tudo mais, ele me levava pro porão, na hora do almoço que ele vinha almoçar. E fazia coisas, sabe? Ele falava pra eu tirar a roupa, que ele ia fazer coisas. Entenderam? Sabe? Só que eu não sabia o que era aquilo. Eu não entendia. Eu só sabia que tava doendo, mas que ele ficava feliz. E pra mim tava tudo bem se ele ficasse feliz. Mas eu não sabia o que tava acontecendo. E passou muito tempo com ele fazendo isso. Muito, muito tempo mesmo. E a minha ficha só foi cair quando a gente tava na pracinha e eu perguntei pra ele: isso que a gente faz é isso? Que eu comecei a entender. E eu começava a pesquisar o que era. E aí quando eu vi, eu fiquei tipo, vou perguntar pra ele. E aí eu perguntei pra ele. E quando ele me falou, é isso, eu comecei a chorar. Mas chorar num nível assim, absurdo, porque isso já tinha acontecido comigo outras vezes. Que foi quando o vizinho entrou aqui em casa bêbado, sabe? Eu tinha tipo 8 anos. Mas com 8 anos eu sabia muito menos do que eu sabia com 15. Então, tipo, quando a minha ficha caiu de que eu não era mais virgem, de que isso tinha acontecido. Ai, cachorro, porra. Eu acho que eles pararam. Enfim. Aí caiu minha ficha de que eu não era mais virgem. E eu fiquei muito triste. Eu quase entrei em depressão naquela época. Eu chorei muito, muito mesmo. E aí ele conversou comigo e me acalmou. Falou que me amava muito. Ai, cachorro. Eles vão parar. Deixa eu ver. Parou. Meu, para de latir. E aí eu fiquei mais tranquilo, sabe? Depois disso. E isso aconteceu por mais um tempo. E aí minha mãe começou a fazer academia aqui do lado. Gente, eu acho que meus cachorros não vão parar, então ignorem, por favor, só pra eu terminar de contar essa fofoca, que o vídeo já tá muito longo. Minha mãe começou a fazer academia e a academia era no segundo andar. E a rua dava pra ver a janela. Ó, a janela dava pra ver a rua. E aí, um dia minha mãe viu esse meu ex-namorado conversando e abraçando e ficando muito de grudezinho com uma menina na esquina da minha casa. Olha só que sem noção, né? Se vai trair, pelo menos trai longe. Cara. E ela contou pra mim. E aí ele veio bater no pé falando, não, é minha prima, não sei o que. Sendo que a família dele tá toda no Espírito Santo. A única pessoa que tava aqui era o pai e a avó. Mais ninguém. E se tivesse primo, morava lá na... Ai, puta que pariu. Gente, vou finalizar o vídeo porque os cachorros estão latindo muito. Mas pra finalizar a história, eu descobri que ele me traía, fiquei incrédulo e não tá me traindo não, por mais um tempo. Só que aí teve uma vez que ele começou a brigar muito comigo e ele brigava comigo todo dia. Aí ele brigava comigo, saía, ficava o dia todo fora, tipo, não vinha de noite e voltava no outro dia pedindo desculpa e falando que a gente tinha que ficar bem, sendo que eu tinha chorado a noite toda, porque a gente tinha brigado. E ele ficava assim durante, tipo, ele ficou assim durante muito, muito tempo. Abusando de mim, brigando comigo e me traindo. E eu, otário, aqui perdoando tudo. Só que aí um dia eu fiquei embucetado com isso e falei, não, quer saber, eu vou parar de ser otário. Ele brigou comigo, saiu.
eu fui chorar. Não, não fui chorar. Eu peguei todas as coisas que ele tinha me dado como pedido de desculpa, que era uma caixinha de madeira cheia de bombom, umas roupas, uns ursinho de pelúcia, uma foto. Acendi o fogão a lenha e botei fogo. E fiquei lá sentado observando. Aí ele voltou na mesma noite, alegando que tinha esquecido alguma coisa. E aí ele falou, eu esqueci alguma coisa. Aí ele viu assim as coisas pegando fogo, que eu tinha colocado as roupas dele pra pegar fogo também, porque ele tava cheio de roupa aqui em casa. Peguei um tanto de coisa dele, joguei fogo, taquei fogo mesmo. E ele começou a chorar. Aí minha mãe veio, consolou ele, deixou ele dormir no porão, porque no porão tinha um sofazinho, né? Não tinha outro quarto aqui, tinha o porão com sofá. Deixou ele dormir lá, e aí eu fiquei suave. Sabe quando desapega aqui, ó, e vai embora? E eu fiquei, não. No dia seguinte eu tava mandando mensagem pro menino do meu curso de teatro, porque eu tinha feito curso de teatro nessa época. Outro rolê que eu conto pra vocês depois. Chamando ele pra sair. Lindo. Lindo de bonito. Saí com ele? Não, não saí com ele. Porque esse meu ex-namorado começou a me ameaçar de morte depois que eu fiz isso. E aí eu fiquei uns dias sem sair de casa. Mas pelo menos me livrei. E foi isso, gente. Beijo que os cachorros estão latindo, pô. Até mais.